Existe uma pergunta depois que eu terminei esse livro que me perseguiu por dias e ela me fez perceber que talvez a gente não esteja infeliz porque escolheu a vida errada, mas porque a gente nunca parou para escolher de verdade. Bem-vindos a mais uma série onde eu faço reflexões inspiradas em livros. Aqui eu não trago resenhas ou análises literárias. Aqui eu trago questionamentos, reflexões, aprendizados que alguns livros trouxeram e despertaram em mim e como eles se conectam com a vida real. Afinal, alguns livros contam histórias e outros contam a nossa história sem que a gente perceba, e esse foi mais um deles. E hoje eu quero conversar sobre algumas ideias que esse livro despertou em mim e que me marcaram profundamente enquanto eu lia Quando Nietzsche Chorou. O livro se passa em Viena de 1882 e ele mistura ficção com realidade, aonde Nietzsche, o médico Joseph e o Freud aparecem nessa obra. Então ele faz uma mistura muito legal de ficção, realidade, o surgimento da psicanálise e as ideias e filosofias de Nietzsche. Basicamente, Lou Salomé, que é uma jovem, ela vai procurar Joseph lá em Viena para ajudar o amigo dela que não se dá bem com nenhum médico, ele tem alguns problemas de saúde e ela muito preocupada e carregando uma culpa, vai em busca desse médico. Ela fica sabendo sobre uma palestra dele e ela acha que só ele pode ajudar esse amigo dela. E esse amigo dela nada mais é do que Friedrich Nietzsche. Só que ela fala que ele não busca ajuda porque ele já desistiu de procurar médicos pela Europa. E aí Joseph encontra um meio de falar com Nietzsche para que ele se abra, mas sem saber que a Lou Salomé que foi procurar por ele. Então meio que ele vai atender ele pelas costas dele. Só lendo o livro que você vai entender realmente essa história. Eu tô trazendo um breve resumo aqui, mas basicamente Nietzsche se encontra com Joseph. Joseph é muito amigo de Freud nessa história, então Freud não entra diretamente em contato com Nietzsche, mas ele tá por ali. E aí acontece algo muito interessante, né? Porque o médico, ele fica a todo momento tentando tirar informações do Nietzsche, só que ele é muito fechado, ele não se abre, e ele fica com essa ideia de tratamento através da conversa. Mas aí o papel se inverte durante a história, e quem começa a receber o tratamento é o próprio médico, porque eles entram em um acordo lá que eu não vou falar aqui. Se você se interessar, recomendo muito que leia esse livro, porque ele é bem famoso e ele é muito bom. Então, resumidamente, o contato dos dois entra em uma conversa muito profunda, onde ambos acabam tirando um proveito dessas conversas, onde ambos se colocam vulneráveis para refletir sobre si, suas escolhas, sua vida, se abrir para com uma outra pessoa, que na época não se falava muito disso, né? Eles chamam de tratamento pela conversa. Então é muito legal. E aí uma das ideias que se iniciam nesse livro é como o sofrimento não é necessariamente o oposto da felicidade. O sofrimento ele faz parte do nosso crescimento pessoal. E isso é muito bem ilustrado pela vida de Nietzsche e como ele traz isso, né, trazendo a sua filosofia ali, contando as suas histórias durante a conversa com o Joseph. Ele fala muito sobre o sofrimento, ele fala muito sobre os processos de vida dele, como isso o transformou. E nesse meio tempo também a gente vê o Joseph numa crise de meia-idade, ele tá se questionando sobre a vida, sobre como ele se sente infeliz com as escolhas que ele fez. E como a gente vê que a gente está constantemente fugindo da nossa própria dor, que é o que Nietzsche faz durante a história inteira, praticamente. Ele foge de uma dor, de uma traição que ele sofreu. E é isso que o médico tenta tirar dele a todo custo, porque o médico já sabe dessa história, porque a Lou Salomé, essa amiga, já contou pra ele, mas ele finge não saber, e Nietzsche constantemente, durante as conversas, ele muda de assunto, ele não fala. E quantas vezes a gente não faz isso também? A gente tenta não encarar aquela dor, a gente finge que ela não existe e vai seguindo, colocando outras coisas na frente, vai tirando conclusões sobre os nossos sofrimentos, né? No caso, se a pessoa foi traída por uma mulher e aí essa pessoa tira a conclusão de que todas as mulheres são ruins. E será que a gente não faz a mesma coisa também? A gente não tira conclusões a partir dos nossos sofrimentos e acha que tudo na nossa vida vai girar em torno daquilo e que aquilo vai sempre se repetir porque afinal todo mundo é igual. Se eu passei por isso, isso sempre vai acontecer de alguma forma. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o piloto automático, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui nos cards ou aqui na descrição. E esse é um ponto muito interessante de como a gente vê que Nietzsche é uma pessoa que constantemente ele busca o desconforto. Então ele usa do desconforto dele para filosofar, para refletir sobre si e sobre a vida, enquanto Joseph, na verdade, ele buscava o conforto. Enquanto ele tentava fazer o tratamento ali pela conversa junto com o Nietzsche, que em um determinado ponto o Nietzsche também começa a ajudar ele espera que o Nietzsche dê as
as respostas para ele espera que o Nietzsche fale somente o que ele quer ouvir. E aí tem um determinado ponto que Nietzsche escreve nas suas anotações depois das sessões que eles fazem, que Joseph buscava constantemente o conforto e somente o sim, e que ele não queria confrontar a si mesmo. E isso incomoda Nietzsche profundamente, porque Nietzsche é uma pessoa que está constantemente confrontando a si mesmo, se questionando, tanto é que ele é um dos maiores filósofos da modernidade. E aí ele frisa, né, que Joseph está constantemente se iludindo e inconscientemente buscando essa ilusão. Então ele não está fazendo escolhas conscientes, ele acha que aquela ilusão dele, o sofrimento dele, aquela realidade é o normal, e ele não se questiona, não questiona sobre a si mesmo, não questiona sobre o seu passado, sobre a sua história, sobre as suas dores, ele só quer respostas prontas. E aí aqui entra um ponto muito interessante, que é quando a gente entra na ilusão de que a gente acha que está escolhendo, quando na verdade a gente só está entrando no fluxo. Casamento, trabalho, filhos, sucesso profissional, sucesso financeiro. E é justamente esse o ponto, né? O Joseph, ele entra num estado de infelicidade por justamente ele ter todo esse sucesso e não se sentir feliz, não se sentir completo. Ele acha que ele escolheu aquela vida, que ele escolheu aquela esposa, que ele escolheu aquele trabalho, mas quando a gente para olhar ali o contexto, na verdade ele só está seguindo aquilo que a cultura e a sociedade dele, o entorno dele, influenciou ele a fazer. Enquanto Nietzsche está no caminho oposto, ele tá no caminho de... Ele não casou, ele era solitário, ele não tinha muito dinheiro, só que ele fez uma escolha consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. E será que a gente não tá fazendo a mesma coisa? Será que a gente não tá só seguindo o fluxo e acha que tá fazendo escolhas conscientes, acha que está usando o nosso livre-arbítrio, quando na verdade a gente só tá indo no mesmo caminho que tá todo mundo indo? Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, de reflexões, de outras perspectivas sobre a vida, já te convido a se inscrever aqui no canal. Toda terça e quinta-feira tem vídeo novo aqui. Já deixa um gostei também, que isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Agora vamos continuar o vídeo. Eu acho que eu não falei no começo do vídeo, mas eu não sabia muita coisa sobre o Nietzsche. Esse foi o meu primeiro contato com o filósofo dentro dessa ficção. E eu simplesmente fiquei apaixonada sobre como ele tinha uma sensibilidade para com a vida e como ele tinha uma perspectiva, eu não vou dizer otimista, mas que ele não se deixava bater pelos sofrimentos, pelas coisas ruins que aconteciam na vida dele. E essa foi uma delas. E Nietzsche, ele tinha uns problemas de visão. Então, quando ele tinha algumas crises, ele não conseguia enxergar direito. E aí, durante uma das conversas com o médico, ele diz que ele se beneficiava dessa cegueira, pois ela o forçava a olhar para dentro. Então, o fato dele não conseguir ficar com os olhos abertos e enxergar claramente o mundo externo obrigava ele a olhar para dentro, a olhar para si mesmo, a olhar suas próprias ideias, a refletir. E como ele também escrevia a partir das próprias experiências dele. Então, ele vivia profundamente tudo aquilo, ele vivia aquele sofrimento em que ele era colocado, porque ele ficava doente constantemente, ele perdia a visão por muitas vezes, e ele se beneficiava disso, era daí que ele tinha muitas ideias. Então, graças a essa cegueira, que ele viu como algo positivo, como algo bom, ele conseguiu trazer várias reflexões e várias ideias. E aí a gente entra num ponto, né, de que o autoconhecimento, ele é algo desconfortável. Em nenhum momento Nietzsche fala que isso é um caminho fácil. Ele constantemente fala que é algo que é para tirar a gente dessa famosa zona de conforto, que de confortável não tem nada. Então, muitas vezes o caminho do autoconhecimento é a gente deixar as nossas máscaras sociais caírem, deixar para trás aquilo que a gente acreditava ser, e é por isso que é doloroso, né? Porque a gente carrega tantas ideias e tantas cascas que são colocadas em cima da gente, e a gente se identifica tanto com aquilo que nos ensinaram, e aí chega um ponto que você olha pra dentro e você vê que você não é nada daquilo, e você precisa deixar tudo isso pra descobrir quem você verdadeiramente é. Então, muitas vezes a gente precisa ficar cego, né, pro mundo do lado de fora pra conseguir olhar pra dentro. E é justamente por isso que muitas pessoas evitam essa jornada, e a gente vê claramente esses dois tipos de pessoa, né? O Joseph querendo respostas, querendo mudar, eu estou infeliz, mas ele não encara a si mesmo, ele tem medo, ele só quer a resposta pronta, ele só quer resolver o problema sem ter que passar pelo processo. E será que você não está fazendo a mesma coisa? Eu anotei algumas frases desse livro enquanto eu estava lendo, né, para trazer aqui para esse vídeo, e essa foi uma delas. Fui deixado sozinho a fim de descobrir meu caminho, um nunca antes percorrido. Aqui Nietzsche estava falando sobre a morte precoce do pai dele. Ele perdeu o pai ainda criança, então ele não teve uma presença paterna. Só que o pai do Nietzsche, ele era pastor, ele era muito religioso. E ele fala também como a morte do pai dele foi importante para o processo dele, porque sem a presença do pai, ele não teve alguém para ficar ditando um caminho que muito provavelmente o pai dele teria influenciado
muito as ideias dele, o caminho dele, teria interferido nesse processo que ele escolheu livremente, da filosofia, de viver uma vida mais livre, fora do casamento, sem os trabalhos tradicionais da época. E ele também se sentiu muito sozinho ao longo da vida. Tem uma parte também que ele fala que ele sente que ele tem a crise dos 40 anos desde os 20, porque desde novo ele tá se questionando sobre a vida, tendo essas crises existenciais. Então, desde muito jovem, Nietzsche já começou a filosofar. E ele usa a solidão que ele teve ao longo da vida como algo bom também, porque é através da solidão que a gente consegue descobrir a nossa própria verdade. Também já tem um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre como a solidão pode ser algo positivo. E aí a gente também vê a diferença entre solidão e isolamento, que eu também falei nesse vídeo, que na verdade o Nietzsche, ele se isolava por diversos motivos, ele fala lá ao longo do livro por que ele se isolava, só que ele se isolava ao ponto de não se colocar vulnerável, de não estar perto de outras pessoas, e ele meio que perdeu aquele tato social. Só que no livro a gente vê o como que é importante a gente estar em contato com outras pessoas, conversar, ter essa troca, que é o que acontece entre os dois. Então tá tudo bem você ser uma pessoa mais solitária, escolher uma vida mais sozinha, mas não necessariamente você precisa se isolar do mundo e se fechar. E isso muitas vezes a gente acaba fazendo, muitas pessoas acabam fazendo, sofrendo ainda mais, porque acha que criar essa casca grossa, né, vai ser uma proteção contra os problemas da vida. Só que foi justamente quando Nietzsche se colocou vulnerável que ele conseguiu chorar, que é o título do livro, né, que é o momento em que ele chora no livro, que é o momento em que ele se abre, que ele se coloca vulnerável e ele coloca para fora todo esse sofrimento que ele estava carregando sozinho. E foi através da vulnerabilidade que ele conseguiu se curar. Essa ideia também de falar e conversar é do mesmo autor desse livro, que é da Cura de Schopenhauer, um outro filósofo, que eu também já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, que é maravilhoso também, recomendo muito, vai lá assistir. E recomendo também muito a leitura dos dois livros. Essa é uma das ideias mais famosas de Nietzsche, que é a do eterno retorno. Eu vou ler aqui para vocês, vou colocar aqui na tela o que é essa ideia do eterno retorno. A ideia é que uma vida bem vivida não é uma vida perfeita ou sem sofrimento. É uma vida que consegue dizer sim para ela, incluindo os erros, as dores, os desafios e os momentos felizes, porque tudo isso ajudou a construir quem você é. E então Nietzsche faz uma pergunta muito poderosa. Se você tivesse que viver exatamente esta mesma vida, com os mesmos erros, os mesmos amores, as mesmas dores e as mesmas escolhas repetidas vezes por toda a eternidade, você aceitaria? Se a resposta for não, talvez exista algo na sua vida que está pedindo mudança. Em outras palavras, o eterno retorno é um convite para viver de forma mais consciente, assumindo a responsabilidade pelas próprias escolhas. E essa foi a pergunta que apareceu no começo do vídeo, que ela ficou me perseguindo durante dias. Eu fiquei me questionando, cara, será que eu viveria essa vida tudo de novo? Isso é muito profundo. Imagina você escolher todas as dores, todos os sofrimentos, todas as alegrias e delícias que você viveu até aqui. Você viveria isso repetidas vezes? Cara, se a sua resposta for sim, sim, eu viveria todos os desafios novamente. Eu acho que eu viveria. Eu me questionei sobre isso. Eu falei, sim, tive momentos muito difíceis, mas se eu não tivesse passado por eles, eu não estaria aqui. Eu não teria a consciência e a maturidade que eu tenho hoje. E eu sei que podem vir mais momentos difíceis ao longo da minha vida, mas eu vou aprender a encarar eles como jornadas de crescimento, de amadurecimento. Agora, se a sua resposta for não, é momento da gente recalcular a rota. É o momento de você olhar tudo aquilo que não tá te agradando na sua vida, tudo aquilo que você acha que precisa de uma mudança, tanto interna, que é o principal, quanto externa. Relacionamentos, trabalhos, amizades. Você tá seguindo aquilo que a sua alma deseja, você tá fazendo outros serviços para com a humanidade que não seja apenas trabalhar e pagar conta. Às vezes a gente esquece de se questionar sobre isso também. A gente se questiona tanto sobre trabalho, família, casa, carro, conquistar, e esquece também das coisas sutis da vida, daquilo que a gente acredita dentro do nosso coração, que o mundo precisa. Eu não quero trazer spoilers aqui, né, mas a gente percebe que Nietzsche encontra a cura a partir do momento em que ele recebe ajuda e ele se permite receber ajuda e se colocar vulnerável. E Joseph também se cura, porque ele tem um processo bem difícil ao longo do livro. Ele se cura a partir do momento que ele decide enfrentar a si mesmo. Na hora que ele olha para si mesmo, ele consegue perceber aonde realmente estava o problema. E tanto Nietzsche quanto Joseph precisam abandonar suas ilusões, as ilusões de suas ideias, as ilusões de que precisa se isolar, as ilusões de que estava no caminho certo, de que estavam fazendo escolhas conscientes. Eu te convido a refletir, você está fazendo boas escolhas para sua vida? Você viveria essa vida repetidas vezes? Eu vou adorar saber, quero que você coloque aqui nos comentários. E recomendo mais uma vez a leitura desse livro, eu vou deixar aqui embaixo um link se você quiser adquirir. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!